De alegria de podermos estar aqui, porque o Senhor Jesus nos concede saúde e vida. E glorifico muito a Deus que nos concede a oportunidade de caminharmos com as nossas próprias pernas, o nosso entendimento, para chegarmos até aqui. Então, nesta noite nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Foi nos concedida a oportunidade. Sempre é uma grande responsabilidade podermos estar falando a palavra de Deus para os irmãos, onde são pessoas inteligentes que sabem absorver a palavra e também fazer uma análise dela, né? Glória a Deus por isso. Inclusive a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos oferecer ao Senhor o nosso culto racional. E nós somos seres racionais, onde conseguimos pensar, ter um pleno raciocínio e entendimento do que nós estamos fazendo. E o culto, nós precisamos entender que o nosso Deus é vivo e que nós estamos oferecendo o nosso culto racional a esse Deus, um culto que nós venhamos a pensar o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer durante o período que nós estivermos cultuando a esse Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, por gentileza, que você localize na palavra de Deus, em Atos capítulo 10. Estarei lendo uma passagem conhecida para os irmãos, aqueles que já são frequentadores da casa de Deus há algum tempo, já ouviram falar nessa palavra, já ouviram falar do homem que eu estarei falando aqui, a respeito de um centurião chamado Cornélio. Esse homem que era um homem temente ao Senhor, mas ainda faltava alguma coisa para que ele viesse ter um real encontro com o Senhor. E coisa maravilhosa é quando o homem reconhece que precisa estar se aproximando do Senhor, e todo aquele que invoca o nome do Senhor vai ter a oportunidade, que aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que querem estar na presença de Deus, o Senhor concede a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. E esse homem buscava esse encontro diariamente, nos diz a palavra. E eu quero extrair algumas coisas para a nossa vida através da vida desse homem chamado Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo está muito seco, está frio, mas está seco, e a garganta fica um pouco seca. Eu quero falar nesta noite a respeito do milagre da graça na vida do homem. Essa palavra graça, ela nos dá um entendimento dentro de uma análise. Ela significa favor imerecido, quer dizer que nós não merecemos o favor de Deus para conosco. E eu quero falar a respeito disso. Esse relato aqui, a história deste homem chamado Cornélio, vai nos levar ao entendimento que é a graça do Senhor manifestada sobre a vida do homem. Se nós formos analisar a palavra de Deus, quando Deus institui, aí já estaremos lendo Atos 10, os irmãos podem localizar. Se nós formos entender, lendo a palavra do Senhor, quando Deus institui a Moisés os 10 mandamentos, e com isso trazendo as leis e os preceitos vindo da parte de Deus, Deus agora institui ao homem algumas leis. E através dos 10 mandamentos que foram direcionados, escritos nas tábuas de pedra, com o dedo de Deus, e direcionado a Moisés, para que Moisés viesse transmitir ao homem a lei. E nós entendemos na palavra do Senhor que o homem vivia segundo a lei. Deus cobrava do homem que ele viesse segundo os mandamentos que estivessem escritos na lei. Mas a palavra vai nos dizer que a lei se encontrava enferma, quer dizer, a lei se encontrava doente. Por quê? Porque ninguém era capaz de seguir ao pé da letra o que a lei ela exigia do homem. E nos diz a palavra, tem um versículo que chega a dizer, alguns já vi muitos pregadores chegar a citar, quando eu era mais jovem,
dizer que a letra mata. A letra mata, querendo dizer que aqueles que buscam conhecimento chegam a morrer espiritualmente. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que a letra mata, quer dizer que a lei, ela, se o homem não conseguisse cumprir, ele seria morto espiritualmente, porque a lei tinha que se cumprir, a lei ao pé da letra. Mas eu quero te levar ao entendimento do que é a graça derramada na nossa vida. Mas nós podemos entender também que a graça nos traz muita responsabilidade na presença de Deus. Mas vamos ler a palavra de Deus para que nós venhamos a chegar ao entendimento do que eu quero dizer e transmitir à igreja nesta noite. A Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 10, a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia por ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ler mais alguns versículos mais abaixo. E no dia seguinte, versículo 9: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelos quatro pontas, vindo para a terra, e no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E vindo lhe dirigiu a voz, e foi dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra de Deus que agora um homem chamado Cornélio, ele se encontra na presença de Deus. E nos diz a Bíblia, que relata a vida deste homem, o homem ainda que não tinha um conhecimento real com o Senhor. Mas nos diz a Bíblia que este homem, olha que coisa interessante, vamos aprender um pouco com este homem. A Bíblia vai relatar e dizer que esse homem era piedoso, temente a Deus. Olha que coisa interessante, era um homem piedoso, é um homem que se compadecia. Piedade quer dizer, ele se compadecia com a necessidade dos outros. Era um homem que, se alguém houvesse alguma necessidade, aquele homem olhava para aquela pessoa e se compadecia, e não somente compadecia, mas nos diz a Bíblia que as suas esmolas, elas chegaram até o céu, e o próprio Deus dá testemunha desse negócio. Então ele não só se compadecia, mas ele tomava a iniciativa de ajudar aquela pessoa. Olha que coisa interessante. Não adianta você ser piedoso e se compadecer, mas se você não usar a prática de estar ajudando aquele que precisa. Mas olha que coisa, Cornélio, nos diz a Bíblia que ele era piedoso, ele se compadecia e exercia o ato do amor ao próximo. E nos diz a Bíblia que mais ainda, e vai dizendo aqui, e temente a Deus, outra coisa, ele já era sábio, porque a palavra de Deus nos diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se ele temia ao Senhor,
ele era um homem sábio, porque ele temia ao Deus vivo. E mais adiante, vamos aprendendo com esse homem, e nos diz a Bíblia que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. É outra coisa interessante. Será que nós temos passado esse conhecimento e entendimento do nosso Deus aos nossos filhos, para que a nossa casa venha entender o Deus que nós servimos? Aqui a Bíblia vai dizer que ele era um homem piedoso e temente, e com uma observação interessante, com toda a sua casa. Esse homem chegou a levar um conhecimento, Luiz, mesmo sem ter, porque esse homem, eu quero te levar o milagre da graça, esse homem não era judeu, esse homem era romano, era um gentil considerado pela palavra de Deus. E eu quero que você venha entender o milagre da graça. Hoje nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus, e muitas vezes queremos bater no peito achando que somos alguma coisa, mas eu quero te levar ao entendimento. Se não fosse a graça revelada na cruz do Calvário, através do derramamento de sangue de Jesus, nós não conseguiríamos estar aqui, porque nos diz a palavra do Senhor em Mateus 15, 24, quando a mulher cananeia chega gritando até Jesus, porque a sua filha se encontrava endemoniada, gritando: Senhor, Senhor, ouve-me, Senhor. E Jesus não respondia nada. Quando Jesus abriu a boca, eu quero que você entenda, Mateus 15, 24, quando Jesus abriu a boca para direcionar uma palavra àquela mulher, ele se diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eu quero te mostrar? O que eu quero te falar nesta noite? A salvação era direcionada unicamente aos judeus, e nós éramos considerados como gentios, pessoas que não havia a esperança de salvação. Mas nos diz a palavra, e você vai entender o que Jesus fez por nós em Romanos no capítulo 11, quando nos diz que agora o Senhor lhes trouxe grande cegueira, para que o povo de Israel não viesse entender a salvação, para que eles não viessem entender e aceitar o Messias. E se eles tivessem aceitado o Messias, a graça não seria revelada a nós. Mas já era plano do Senhor que isso acontecesse. Mas eu quero te mostrar que você não venha se gabar e achar porque hoje você está em uma posição de honra. Porque eu quero te dizer uma coisa, irmão, você está numa posição de honra sentado nesses bancos, não porque você está me escutando, mas porque você tem um privilégio de estar ouvindo a palavra do Senhor como ela é, e a graça de Jesus foi revelada na sua vida. Só que tem uma coisa, não trate isso com menosprezo, como Paulo chega a dizer que a graça do Senhor, que nós não venhamos tratar ela como um debalde, quer dizer que a graça do Senhor não seja em vão na nossa vida. Precisamos tomar cuidado. Uma coisa que eu quero te dizer: tem muita gente que busca anular a graça do Senhor de Jesus de várias formas. Por exemplo, no Espiritismo chega a dizer: fora da caridade não há salvação. Por que eles chegam a dizer isso? Que fora o amor não há salvação. Fora a caridade, quer dizer, fora as suas obras que você venha praticar, não há salvação. Mas não é dessa forma. A graça de Deus é pela fé. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Cornélio agora realizava. E tem uma coisa: ele orava todos os dias. Todos os dias esse homem, ele dobrava os seus joelhos e orava a Deus. Ele orava a Deus, ele era temente. E que coisa interessante, Deus ouviu a oração desse homem. Deus ouve dos altos céus e envia um mensageiro, um anjo diretamente do Senhor, para dizer a Cornélio: as suas orações têm sido ouvidas. Têm sido ouvidas as suas orações. Mas eu quero que você entenda, porque às vezes nós lemos esse texto e achamos um texto comum, mas esse texto vai nos revelar a graça. E nos diz a palavra que agora Deus, o anjo, chega a Cornélio e diz: existe um homem chamado Pedro em
determinado lugar, e eu quero que você vá ao encontro deste homem, porque ele vai lhe dizer o que é necessário para você entender o que é a graça de Deus sobre a sua vida. E nos diz a palavra que agora Pedro agora estava em um lugar, e ele subiu até o terraço, que era de costume dos judeus e até hoje, e naquele momento Pedro estava orando, e naquele momento Pedro teve fome, e ele foi arrebatado em sentidos. Ele viu uma visão descendo do céu, nos diz a palavra, como um vaso, e nesse vaso existia vários animais dentro deste vaso, e nos diz a Bíblia que animais quadrúpedes, répteis, quer dizer animais que rastejavam, e nos diz a Bíblia que os judeus, para eles isso era imundo e incomum, eles não podiam se alimentar deste negócio. Por isso que Deus fala para nós, olha que coisa interessante, o que Deus queria mostrar nesse vaso, que era enrolado como um lençol, que estava cheio de animais, o que Deus queria mostrar a Pedro naquele momento, sabe o que significava aqueles animais? Eram pessoas que não eram descendentes de judeus. É isso que significa. Por isso que eu digo que a gente lê muitas vezes, não quer entender, não entende a palavra. Eram os animais significavam, eu quero te explicar melhor. O que era imundo e comum para o judeu? O que era imundo e comum para o judeu? Era a nação gentil. Eram os gentios daquela época, inclusive Cornélio, para Pedro, e eu vou te mostrar no versículo, que Pedro chega a dizer, não é bom, não é lícito que os judeus estejam reunidos com vocês, eu não posso estar reunido. Por quê? Porque havia uma acepção de pessoas, havia uma separação. Os judeus, eles se consideravam a única nação que havia salvação. Era a única nação que se considerava que deveria alcançar a salvação, eram os judeus. Mas nos diz a Bíblia que Deus fala para Pedro agora, Pedro, mata e come esses animais, mata e come, Pedro. Aí Pedro vai dizer, Senhor, eu nunca coloquei nada imundo e nem comum na minha boca. Por 3 vezes se repetiu isso, mata e come, Pedro. E Pedro dizia, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas Pedro ainda não tinha compreendido. Por isso que eu digo, o milagre da graça revelada nas nossas vidas, o favor de Deus revelado na nossa vida. E agora Pedro, Cornélio, olha que coisa interessante, irmãos. Cornélio era um homem era um homem respeitado na sociedade. Era um homem que você vai lendo na palavra de Deus, quando os seus discípulos de Cornélio, os seus serviçais, vão ao encontro de Pedro e vai relatar o que tinha acontecido. Primeira coisa que eles chegam a dizer, o meu servo Cornélio teve uma revelação, contou a revelação, e tem uma coisa, o meu servo, olha que coisa interessante, irmãos, o testemunho daqueles homens a Pedro dizendo, o meu Senhor, ele é temente, é piedoso, e ele dá um bom testemunho no meio da sociedade que ele vive, todos o respeitam. E eu quero te trazer, já que nós estamos fazendo uma análise aqui, observando a vida deste homem, testemunho no meio da sociedade, testemunho no meio de uma sociedade corrompida. Aquele homem trazia consigo um bom testemunho. Trazia no meio da sociedade um bom testemunho. O que eu quero dizer? Como tem sido o nosso testemunho diante da nossa sociedade? Como nós temos nos portado como servos de Deus diante de uma sociedade? Paulo, ele chega a dizer, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
Será que nós, quando andamos pelas ruas dessa cidade, alguém tem olhado para nós e dizendo: ali vai um homem e uma mulher de Deus, o qual a gente não encontra dolo, defeito, porque vive uma vida temente e por certo, essa pessoa tem revelado seu Deus como Ele é e como Ele tem pregado. Assim era o relato da vida deste homem Cornélio, os seus próprios servos. Olha que coisa interessante, né? É difícil um empregado ou um funcionário dar um bom testemunho de um patrão, né? Mas Cornélio era um homem de posição, era um romano, centurião, quer dizer, ele tomava conta de 80 soldados naquela época. 80 soldados, ele comandava, ele dava ordem, era um homem de posição. Mas olha que coisa interessante. Podemos aprender com esse homem. A soberba não existia no coração desse homem, porque a Bíblia vai dizer que ele era piedoso e temente a Deus. Glória a Deus. Sabe o que está faltando? É piedade e temor a Deus, é temer o nome do Senhor. E com isso nós vamos aprender uma coisa: dar bom testemunho do nosso Deus. Porque hoje a palavra de Deus vai dizer que nós somos as testemunhas vivas do Senhor. Se você dá um bom testemunho no meio da sociedade, alguém vai dizer, vai observar e dizer: eu preciso servir esse Deus, porque essa pessoa é diferente. Mas hoje nós estamos vivendo uma época onde pessoas, muitas vezes, a gente ouve tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Se é um patrão, o funcionário chega dizendo: Deus me livre daquele homem, eu trabalho lá porque realmente eu preciso trabalhar. Aquele homem insuportável, ele diz que serve a Deus, mas ninguém suporta ele. É um homem insuportável. Mas a Bíblia diz, mas vamos mais adiante. Então a Bíblia vai dizer: portáveis de maneira que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, e nem aos gentios. Mas aquele homem, ele vivia no temor do Senhor. Mas faltava alguma coisa ainda. Porque o que eu quero dizer para você, aquele homem tinha todas as características, só que tem uma coisa: ele aprendeu na lei. Por certo, ele deve ter lido e aprendido nos 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra seu irmão. Ele deve ter aprendido. Então ele foi observando a lei e foi tentando cumprir a lei, mas faltava alguma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido na cruz, e agora Jesus trouxe um novo testamento. E agora todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, que pela fé crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse será salvo. Mas Cornélio ainda não tinha compreensão, e nem Pedro ainda tinha entendido. Olha que coisa interessante, irmãos. Pedro andava com Jesus, Pedro viu crucificar Jesus, Pedro ouviu dizendo que Jesus não fazia acepção de pessoa. Mas tem uma coisa: Pedro ainda não tinha compreendido o verdadeiro evangelho. Pedro ainda não tinha compreendido porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E eu quero te mostrar, quando ele chega a dizer, quando ele se reúne na casa daqueles judeus que estavam reunidos, Cornélio agora, além, irmãos, é outra coisa interessante, aqui dá para a gente ir longe. Além de Cornélio ser convocado a estar com Pedro, sabe que, e ele manda alguns mensageiros para que Pedro venha ao encontro dele. Sabe o que Cornélio faz? Ele vai nos seus vizinhos, nos seus amigos, nos seus parentes, chama todo mundo. Chama todo mundo para estar ouvindo a palavra de Deus. E Pedro agora chega naquele lugar. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro ainda não tinha compreendido a graça do Senhor revelada sobre a vida do gentio. Pedro ainda não tinha entendido o propósito que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário. Pedro ainda não tinha compreendido o verdadeiro propósito da morte na cruz, que era para a redenção de todos aqueles que nele crescem. A Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu Filho a este mundo
o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer. Mas Pedro não tinha entendido isso, e Jesus tinha falado para eles. Jesus chegou a citar isso em João 3,16. Jesus ainda estava vivo, porque Jesus, ele estava conversando com Nicodemos e dizendo: Nicodemos, ninguém pode ver o Senhor se não nascer da água e do Espírito. Aí ele citou esse versículo dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, glória a Deus, não para que condenasse o mundo, mas para que todo aquele que nele cresce não viesse perecer. Mas Pedro ainda não tinha compreendido. E no versículo 25, no versículo 28, olha o que disse Pedro: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós éramos considerados como comum e imundo. Por isso que eu disse a respeito dos animais. Deus queria mostrar a Pedro que agora, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, não havia acepção de pessoa. E Pedro vai afirmar mais embaixo, Pedro dizendo assim, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que ainda se coloca diante de Deus e começa a se menosprezar diante de Deus, começa a se rebaixar sua autoestima, dizendo que Deus não tem apreço pela sua vida. Tem muitas pessoas que chegam a dizer, observando as outras pessoas, dizendo: eu não sou amado por Deus, eu não tenho os mesmos privilégios. Mas Pedro afirmando, dizendo: Deus não faz acepção. Deus não faz acepção de ninguém. Sabe quem faz acepção, irmãos? São os seres humanos. O ser humano, ele faz acepção de pessoas. Ele consegue olhar em outro e rejeitar ele pela posição social, pelo defeito físico, pela cor, pela raça. O ser humano, ele consegue fazer acepção de pessoas. Ele consegue, e ele faz assim. Às vezes tem lugares de posição alta para aqueles que têm um anel no dedo, mas aquele que chega, nos diz a Bíblia, com sólido das roupas, ele muitas vezes é colocado debaixo do estrado, quer dizer, debaixo dos pés, porque ele não tem uma posição social. Mas olha que coisa interessante, Jesus morreu na cruz do Calvário para ter igualdade para todos. Todos foram chamados à salvação, todos foram convocados à salvação, todos, sem acepção de pessoas. Agora ninguém é mais comum ou imundo diante de Deus, porque a graça derramada sobre nós, o sangue de Jesus sobre nós, nos traz a condição de perdoados na presença de Deus. Por isso que muita gente chega a dizer que quando você se converte, muitos, já ouvi isso demais, dizendo: agora ele quer ser crente depois de tantos erros e pecados. Agora ele afirma que é salvo, e você tem que afirmar que é salvo mesmo. Aleluia. Sabe por quê? Porque agora você reconheceu a graça de Deus na sua vida, e você tem que afirmar realmente: eu sou salvo em Jesus Cristo, porque Jesus perdoou os meus pecados, Ele me lavou os meus pecados. Glória a Deus. E compreendemos isso. Tem muita gente que diz: mas agora você quer ser crente, quer ser santo. Queira sim, irmãos, e os seus pecados foram perdoados. É verdade. E nos diz a palavra de Deus. Uma coisa interessante, irmãos, que eu quero te trazer. Cornélio, ele estava tão disposto, e eu preciso ver as horas, porque que o relógio já parou nas 7h32, e eu não tenho relógio. Falta 2 minutos para 9, para as 9. O tempo passa depressa. Para quem ouve é muito tempo, para quem fala é pouco, né, irmãos? Mas Cornélio,
para finalizar, Cornélio ele teve um entendimento pleno. Quando ele convoca Pedro, ele fala uma palavra que eu achei interessante: logo mandei chamar-vos, e esses meninos fazem muito barulho, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Olha o que Cornélio está dizendo. Olha o que Cornélio está dizendo. Logo mandei chamar-te, ele dizendo a Pedro, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Todos quem? A família dele, os amigos, os vizinhos, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aleluia. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas já não querem ouvir o que Deus tem para falar? Através de quem? Algumas pessoas chegam a dizer: como eu posso ouvir? Usam uma expressão vulgar, dizendo: como eu posso ouvir um comedor de feijão? Mas eu quero te dizer, você não vai ver anjo descer aqui, você não vai ver Jesus ou Deus descer aqui e dizer: você precisa me aceitar. Sabe por quê? Porque a missão foi dada aos comedores de feijão mesmo, foi dada aos homens. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas foi dado ao homem o direito de pregar o Evangelho. Mas olha que coisa interessante, Cornélio agora reúne todo mundo e diz assim: nós estamos prontos para ouvir tudo aquilo que Deus tem nos dado. Será que nós estamos prontos? Será que queremos ouvir a voz de Deus? Será que sabemos reconhecer a voz de Deus quando Deus fala conosco? Mas a palavra de Deus vai dizer em Timóteo, a palavra de Deus vai dizer em Timóteo, eu não vou ler o versículo, que no finais dos dias haveriam homens que teriam comichão no ouvido. Quer dizer o quê? Esses homens não queriam ouvir a verdade, mas teriam comichão no ouvido. Eles não teriam sossego para ouvir a palavra, e não dariam crédito na palavra de Deus. E tudo tem se cumprido a cada dia. Mas esse homem fez diferente. Esse homem reuniu a sua família, os seus amigos, e disse a Pedro: pode falar tudo, porque nós estamos prontos para ouvir o que Deus tem para nos falar. Mas eu quero chegar para finalizar, para você aprender. O que faltava ainda em Cornélio? Era um homem temente. Era um homem temente, você vai ler, nós já lemos. Temente, piedoso a Deus. Ele e toda a sua casa soube bem instruir a sua casa. A Bíblia vai dizer: instrua o seu filho no caminho do Senhor, para que quando vier, ele venha crescer e não venha desviar dos bons caminhos. É isso que quer dizer a Bíblia. Ensine ele no caminho certo da palavra de Deus. Então ele fez tudo isso, mas ainda faltava uma coisa. Faltava a Cornélio reconhecer a graça de Jesus. Se Cornélio agora não desse crédito, porque Pedro começou a dizer, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, e ele foi pregando e dizendo as maravilhas que Jesus tinha feito. Olha que maravilha. Se Cornélio não tivesse reconhecido, eu tenho um recado para você que ainda não reconheceu a graça de Deus, que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Se você não reconhecer e não fazer a vontade de Deus, não tem como você entrar no céu. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz. Mas Cornélio, Luiz, o coração foi se enchendo, porque Deus avalia o coração. Você olha para mim e não consegue ver o que passa dentro de mim, mas Deus e o Espírito Santo conseguem ver. Nos diz a palavra que Pedro foi pregando e dizendo de Jesus, quando de repente, quando Deus faz a leitura da conversão do coração, quando Deus fez a leitura dos corações, foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios do Espírito de Deus. Sabe, com isso, confirmando agora. Aí Pedro agora chega a dizer: realmente eu digo que não há separação entre os judeus e os gentios, que agora Deus não considera imundo
ou comum, todos aqueles que foram chamados à salvação. Olha que coisa extraordinária, o milagre da graça, irmãos. A graça está aberta, a porta está aberta. Jesus está chamando. Se o homem não reconhecer o seu sacrifício na cruz, ele não consegue entrar no céu. Por isso eu pergunto nesta noite, se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, o que significa esse negócio? Aceitar Jesus todo mundo aceita. Se você chegar aí lá tem um centro lá encostado na minha casa, o que eles mais falam é de Jesus lá. Jesus é bom, só prega amor lá, só maravilha. O centro espírita só prega essas coisas, só amor, caridade, ajudar o próximo. Mas o que é servir ao Senhor? O que é aceitar Jesus? É ser convertido, é ser transformado pela palavra de Deus, é você renunciar essa vida de pecado e tomar uma decisão a partir de hoje de viver uma vida separada para Deus. Aquele velho homem tem que morrer e nascer um velho homem no Senhor. Isso que é aceitar Jesus como Salvador. Aceitar Jesus todo mundo aceita e diz: eu tenho Deus no coração. Ainda fala assim: Deus quer o coração. Eu lembro sempre do Cláudio. Deus não é açougueiro para querer só o coração, não. O Cláudio não falava esse negócio. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite, ter uma vida transformada, viver uma nova vida, para ir morar no céu? Porque se não fizer como Cornélio, não mora no céu, não, irmãos. Eu estava vendo um relato lá na roça de uma amiga nossa que morreu um certo dia, só para animar vocês a respeito da morte. Fique sabendo que vocês vão morrer, viu, gente? Só se Jesus voltar e você estiver preparado, sobra e não morre, não. Aí é maravilha, porque você não passa pelo processo da morte. Aí o camarada estava relatando que eles tinham o costume de passar pelo corredor da casa. E nesse dia a mulher disse: eu vou passar pela sala. Aí o camarada, o esposo dela, passou pelo corredor e ela passou pela sala. Aí ele chegou lá no fim, lá na cozinha, e tá aquela pessoa demorando. Aí perguntaram: mas e cadê a fulana? Não, ela entrou pela sala. Mas está demorando, não, vamos lá ver o que aconteceu. Chegou lá, a mulher já tinha partido para a eternidade. É só um alerta para você. Talvez você está achando que vai viver muito tempo, então fique esperto, esteja na presença do Senhor, viu? E a mulher não era velha não, viu? Tem gente que fala que é só os velhos que vão morrer. O Mourinho fica preocupado com esse negócio, né, Mourinho? Não preocupa não, Mourinho. Não é só os velhos não, os jovens também vão. Por isso que tem que estar preparado, esperando o Espírito dizendo: hoje você é salvo. Vamos nos colocar de pé, se não tem ninguém que quer. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não vim na frente não. Talvez alguém tenha vergonha, eu também morria de vergonha, morro de vergonha até hoje. E permaneci na presença do Senhor até hoje. Eu não fui lá na frente, por motivo de vergonha, tinha 14 anos de idade, não fui. Eu gostava de umas correntonas, parecia a Serra Pelada. Mas graças a Deus que Deus nos concedeu a oportunidade. Nós vamos despedir. Se dá de verdade, pode despedir. Cadê os avisos? Já foram lidos? As orações? Já fez orações? Tatiana não quer que você esqueça do caldo que vai ser servido. Sexta-feira a gente podia fazer uma canjicada aqui. Os irmãos gostam? Amém. Canjicada com bolo, né? Não é festa junina não, irmãos. É porque eu estou com vontade de